Vem com a gente descobrir quais são as principais diferenças entre um repetidor de sinal e o roteador aí da sua casa. E aí, você sabe qual que você deve comprar? Vem com a gente! Esse é o momento onde você dá o Prêmio Canaltech para as melhores marcas, produtos e serviços e é só você votar em prêmio.canaltech.com.br. Vai lá, vota que tem uma coisa diferente esse ano para você. Dá uma olhadinha em tudo no site, prêmio.canaltech.com.br. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Hoje, novamente, que eu sei que vocês também brigam comigo por conta disso, então eu leio os comentários, gente, vocês acham que não, mas eu leio sim. Nós vamos trazer um tema que vocês perguntam muito pra gente, que é a diferença principal entre os roteadores, aquele que normalmente você tem instalado na sua casa, pela operadora de internet, para os repetidores de sinal. Afinal de contas, quais são as principais diferenças e o que você precisa entender sobre eles para saber se você precisa de um ou do outro? A gente vai tentar deixar do jeito mais Amanda possível esse vídeo, vulgo objetivo, e o menos Adriano possível esse vídeo, vulgo gnomo usando tapa, e com uma pitada de Jordan, que seria o meio termo da voz da razão com a loucura. Portanto, eu vou evitar colocar aqui no meio que quando alguém fala de roteador, talvez você esteja falando do modem que a sua prestadora instalou na sua casa, que apesar de ser um roteador, também tem um modem integrado com um switch integrado com access point no meio. Acho que isso não acrescentaria muito na sua dúvida que só quer saber no vídeo. Qual dos dois eu compro? A grande questão é que quando a gente fala roteador, literalmente, seria só uma máquina que distribui o tráfego da sua rede, ela roteia o que acontece ali. Hoje, quando você pega um da sua prestadora de telefonia que instalou a internet na sua casa, o roteador junta muitos equipamentos que eram separados no passado. O que gerava o Wi-Fi era só o access point, o que distribuía os cabinhos era só o switch e o que fazia todo esse cálculo da rede era o roteador. Então, quando a gente fala roteador, pensa na peça que junta tudo, mas a gente sabe que tem diferença e a gente não vai ficar se prendendo nisso nesse vídeo. Combinado? Então bora lá. Muito bueno, muito bueno. Então o que temos? Temos primeiramente roteador, que como o próprio nome já diz, ele serve para rotear, criar rotas. Para você que conecta aí o seu computador, seja via cabo, que antigamente era via switch, ou via hub switch, que era o equipamento mais antiguinho ainda, ou seja via Wi-Fi, em ambos os casos, o seu dispositivo, seja um notebook, um celular, um videogame, uma televisão, todos eles precisam de um endereço IP. Esse endereço IP é um endereço que vai existir dentro da sua rede local. Não estamos falando do endereço IP da sua internet, que vai se comunicar com os sites ao redor do mundo. Um endereço local para identificar a sua máquina de modo único dentro da rede local. Quem vai dar esse endereço único para cada dispositivo, para não haver confusão na conversa, vai ser o roteador. Então, ele é um item fundamental na sua rede. Sem o roteador, não tem a conversa com o modem, que muitas vezes está dentro do mesmo aparelho, e daí sem esse IP próprio, o seu dispositivo não vai se conectar com o mundo lá fora. Então, o roteador é fundamental e sem o roteador, você provavelmente não vai ter uma rede na sua casa. Agora, o repetidor, como o próprio nome diz, serve para quê? Para repetir, certo? Então, sem o repetidor você consegue sobreviver, já sem o roteador, não. Sobre comprar um ou outro, se você já tem um roteador, você obviamente não precisa. Se você não tem, você precisa urgentemente, porque senão você não está acessando a internet, exceto se você estiver conectado especificamente com um único cabo de rede, que é o que muitos modems antigos traziam, era a única porta de rede para um único computador. Você não entendeu a minha dúvida, seu Fábio? Eu tenho o roteador aqui da prestadora, mas o Wi-Fi tá ruim, meu bom. Eu quero comprar mais alguma coisa para consertar essa porcaria. É aí que entra o ponto. Muitas vezes você pode sim adicionar um segundo roteador na sua rede, que vai criar então uma área de cobertura maior do sinal Wi-Fi. Ou você pode adicionar um repetidor, que vai adicionar uma área de cobertura maior da rede Wi-Fi. Não é incrível que os dois fazem a mesma coisa? Pois bem, a diferença sumária entre eles é que um roteador é um equipamento muito mais complexo e muito mais completo. E muitas vezes ele tem mais antenas e tem uma abrangência muito maior das funções e do sinal Wi-Fi. Então você pode sim, a princípio, comprar um roteador para amplificar o sinal da sua rede. Então digamos que a sua casa tem 50 metros quadrados e num determinado ponto o sinal de Wi-Fi já não chega bem. Você pode adicionar então um segundo roteador e instalá-los de forma inteligente, que eles fiquem abrangendo a mesma área e ter uma cobertura excelente. Mas ao mesmo tempo você pode também instalar um repetidor
que vai fazer a mesma função. E o que muda entre eles? Bom, além de mudar a questão das funções e da abrangência do sinal de rede, muda uma outra coisa importantíssima, que é o valor. Muitas vezes você não vai precisar de um segundo roteador para fazer a mesma coisa, porque apesar de o sinal ser mais forte, às vezes o sinal que um repetidor vai entregar já é suficiente. Basicamente, vamos à definição que é o que você quer saber, o repetidor ele vai fazer o quê? Pensa assim, quando você pega o seu celular e você conecta na rede, ele recebe o endereço IP, correto? E aí ele conecta com a internet. O repetidor ele vai fazer a mesma coisa, ele vai se conectar com o seu roteador e vai receber, portanto, o endereço IP. E o que ele vai fazer? Em vez de ele acessar a internet, não, ele vai fingir que ele é um roteador ou simplesmente um espalhador de sinal e vai criar uma nova rede e espalhar esse sinal para outros dispositivos. E aí você pode criar outra rede com outro SSD, que seria o nome da rede sem fio, ou você pode até repetir o mesmo nome de rede, que aí as pessoas conectam e funciona igual. A grande questão é que o repetidor ele não vai distribuir IPs, ele não vai rotear IPs, ele não vai fazer as rotas de IPs na sua rede local. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, opa, olha só, o celular do Fábio Jordan bateu aqui no repetidor e precisa distribuir IP para ele. Ele não tem essa função. Então ele vai simplesmente jogar essa outra função para o roteador, que vai falar, opa, tem um camarada lá, lonjão, que quer muito um endereço IP, vamos mandar. Então o roteador manda esse endereço para o repetidor repete para o seu celular, e o seu celular vai ter então um IP atribuído diretamente ao primeiro item da cadeia, que é o roteador. Só que, como a gente tem um repetidor na área, o sinal Wi-Fi que antes chegava muito fraco na sua casa, de 50 metros quadrados, agora pode chegar muito mais forte por conta do repetidor. Então, via de regra, você vai ter mais ou menos a mesma coisa nos dois aparelhos. Porém, um com mais funções e talvez com 2 sistemas de rotear IPs, depende como você vai configurar um segundo roteador, ou você pode ter as mesmas funções de chegar o roteamento de IPs e de chegar o sinal Wi-Fi até onde você quer, porém com um preço muito reduzido. E como nada que é terrível, né, gente, não pode piorar, vamos pensar no seguinte. Apesar do Fábio ter explicado sim, né, com relação aos roteadores e aos repetidores de sinal, vale aí um adendo, né, vocês prestarem atenção em uma coisa. Porque o repetidor de sinal, na realidade, ele repete o sinal, mas ele normalmente não repete o sinal na sua integridade, né, 100% do desempenho dele. Como assim? Vou explicar. Imagina que você tem o seu roteador instalado num dos pontos da casa e você quer que esse sinal, né, ele seja espalhado por toda a casa, né, por todos os cômodos. Mas você, ao invés de comprar um roteador, prefere utilizar o repetidor de sinal, afinal de contas ele é bem mais barato. Mas lembra aquele jump que acontece que o Fábio explicou? Quando a informação ela sai do roteador, vai para o repetidor e do repetidor vai para o dispositivo? Aí imagina o seguinte, você está lá com o roteador instalado num ponto bem longe da sua casa e precisa fazer com que ele seja espalhado, que nem eu falei, por todos os outros. Mas na hora que o repetidor de sinal encontra o sinal de Wi-Fi, normalmente ele não chega a 100% da velocidade. Afinal de contas, existiu, né, todo um espaço, né, entre os dois dispositivos para que eles se conectassem. Imagina a seguinte situação, você tem uma internet de 300 MB na sua casa e quer fazer com que esse sinal chegue, né, por todo o ambiente. Só que nessa situação, mesmo utilizando o repetidor de sinal, isso não vai acontecer dessa mesma forma. Afinal de contas, os 300 MB estão onde o sinal, né, no caso do roteador, está bem mais forte. Mas quando você usa o repetidor para se comunicar lá com o seu roteador, acaba rolando um problema, afinal de contas existem paredes e muitos outros obstáculos que ele vai precisar enfrentar para chegar o sinal no repetidor e fazer, né, espalhar ele todo pela casa. Então imagina o seguinte, enquanto lá perto no seu roteador a velocidade está no máximo, já no repetidor não está chegando os 300 MB, mas sei lá, está chegando 100, 150, está chegando metade da capacidade. Ou seja, assim que o sinal chegar lá no repetidor, você vai conseguir sim usar a internet sem problemas, porém não, né, nos 300 MB que eu disse anteriormente. Você vai utilizar com uma velocidade menor, o que, em alguns casos, na minha opinião, na maioria deles, não é um problema. Inclusive, usando eu mesma como exemplo, normalmente quando eu vou jogar, gente, tá, tipo computador e tal, eu não gosto de usar Wi-Fi porque oscila muito, cai, não dá certo, você acaba ficando com ping lá em cima, tudo trava, o inimigo te mata, não dá certo, então eu sempre uso a cabeada. Mas já quando o assunto, por exemplo, é celular, eu não costumo jogar muito no celular, eu sou mais de ver um vídeo no YouTube, né, e tudo mais, de ver Instagram, aquelas coisas, acompanhar redes sociais, e pra mim, mesmo que chegasse o sinal
da internet pela metade, ainda compensaria utilizar um repetidor de sinal. Porque normalmente Instagram, rede social, essas coisas não costumam utilizar muito a internet. Então para mim não passa a ser um problema, porque tanto faz. O sinal chegando no celular eu vou conseguir utilizar e normalmente esse tipo de aplicativo, e tal, de vídeo, não costuma consumir muito da internet. Então mesmo que chegasse metade da capacidade, para mim não seria um problema. Mas, novamente, como nem tudo, sempre é bom e dá para piorar sempre, gente, isso é uma regra básica da vida, pode ser que às vezes o repetidor de sinal não seja o mais adequado para você, principalmente porque o sinal que ele vai conseguir pegar lá do seu roteador não é suficiente nem para ele repetir, porque às vezes é tão pouca a velocidade, tão baixa a velocidade que não resolve. Você pode até instalar um repetidor, mas você vai perceber que as coisas não vão funcionar muito bem. E é aí que, quem sabe, pode ser que um roteador mesh faça mais sentido para você. Então bora, Adriana, e piora as coisas aí pra gente mais um pouco. Será um prazer. Pois bem, imagine que você está com seu roteador na sua sala e você vai dizer para nós: ah, mas como assim a velocidade cai no meu Wi-Fi conforme eu me afasto do... Sim, a velocidade cai conforme você se afasta do seu roteador. Pega um speed test da vida e vai se afastando e medindo. Você vai ver que naturalmente o sinal vai degradando, ele vai caindo, é normal. Portanto, imagine que você está longe do roteador, próximo ao seu quarto, e você vê que o seu Wi-Fi está terrível. Ele está no estado tartaruga, ele está cágado, ele está no seu pior possível modo de operação. Ele está lento, com tempo de resposta ruim, o sinal está degradado. Quase não dá para ter ondas de rádio que funcionam direito ali. Então esse Wi-Fi no estado cágado é o que o seu repetidor está vendo. Você acha que tem alguma magia? O seu celular já está ruim, o repetidor colocado na tomada ali também está recebendo esse sinal cágado. Lento que nem uma tartaruga. Portanto, se você repetir esse sinal, ele vai ser repetido nessa qualidade de language. Ou seja, você vai pegar o seu celular, vai ligar na rede do repetidor e vai falar: o sinal do Wi-Fi tá 100%. E tá lento, tá uma porcaria. Por que será? Porque o seu repetidor tá vendo aquele sinal destruído e tá criando uma rede nova que só amplia o sinal destruído. É que nem você pegar um pacote de confete e jogar no ventilador. Vai espalhar por todo lugar. Não quer dizer que vai ser bom. Só vai ter espalhado. Portanto, o repetidor dá essa falsa ilusão de resolver um problema. E normalmente o que eu vejo nos comentários desse vídeo aqui, que é justamente o vídeo sobre repetidor, que é o Wi-Fi Mesh versus Wi-Fi quebra-parede versus repetidor, é uma coisa que a gente já chegou a comentar aqui no Canaltech e tudo mais. Eu vi muito comentário nesse vídeo do pessoal dizendo: não entendi. Muita gente comparando a tecnologia Mesh, que é uma coisa completamente diferente de repetidor, porque ali os pontos Mesh se comunicam num canal privado entre as máquinas. Então quem ouve rapidamente, não prestou muita atenção, acha que são repetidores se conversando, e não é isso que acontece. Quando a gente fala de Mesh, desde que está escrito na tela, M-E-S-H, Mesh é uma conexão entre roteadores, access point, outras coisas, falando entre eles numa linguagem própria, num canal de rádio fechado. O repetidor dá a impressão de funcionar assim, mas ele não é essa coisa. Então, voltando no exemplo do cágado, essa tartaruguinha linda aqui, lenta que nem a sua internet. Quando você tem um sinal igual a ele e você coloca um repetidor, ele pega o sinal ruim e transforma num sinal ruim ainda maior. Pior ainda, dá interferência no seu roteador, dependendo da sua casa, enfim. Isso é para outro dia. Wi-Fi Mesh, quando a gente compara com o repetidor, são estações de rádio que ligam-se entre elas, como se tivesse um cabo invisível entre eles. Não é um repetidor. Tá muito mais para um rádio amador, tá muito mais para um walkie-talkie, que eles se comunicam rapidamente sem interferência ali. A partir dessa conexão invisível, eles geram redes independentes e que se complementam e que permitem que você caminhe pela casa num único Wi-Fi gigante que se amplia e balanceia sua rede, se regenera entre os dispositivos. É outra coisa. Envolve cálculo, engenharia de rede e também uma dissipação de rádio completamente oposta ao repetidor. Portanto, isso é uma coisa que a gente ia ver nos comentários em algum momento. A gente pode falar: nossa, e o Mesh, que pode ser os access point mesh ou roteadores mesh, isso é outra coisa. É muito caro, é muito bom e definitivamente não tem nada a ver com o repetidor. E só mais uma coisa, caso vocês também fossem comentar: nossa, eu vi aqui um roteador que também é repetidor. Também tem. O roteador, que na verdade é um modem integrado com um hub /switch, com access point, com repetidor, pode sim você encontrar tudo isso integrado numa máquina só.
mas não é esse o ponto. O repetidor sozinho, aquele de 50 conto, 60 conto, é isso que a gente tá falando. Agora, comprar um roteador só porque tem um repetidor começa a entrar nessa bagunça de equipamentos integrados. Pois bem, e além de todos esses tópicos, a gente tem que pensar uma outra coisa, que é a questão do tipo de tecnologia do seu Wi-Fi. Existem Wi-Fis que são do tipo 2,4 GHz e outras que são do tipo 5 GHz. As redes 2,4 GHz sofrem menos interferências e, portanto, pode se espalhar de forma muito melhor através de várias barreiras. Enquanto que a 5 GHz alcança maiores velocidades de transmissão, porém tem mais interferências e se você tiver várias paredes no caminho, o sinal vai ser degradado com facilidade. Portanto, na hora de escolher, você também tem que pensar isso. Às vezes um novo roteador possa ser interessante. Enquanto que repetidores, muitos são só focados em 2,4 GHz e alguns poucos têm para 5 GHz, ou seja, que trabalham com bandas duplas, e aí esses tipos de repetidores são ainda mais caros. Mas qual que eu compro, Jordan? E agora, o que eu faço, meu filho? E agora, qual que você compra? Muito que bem. Olha só, a resposta para isso depende essencialmente do seu uso, da sua necessidade. Se na sua casa não é um ambiente muito grande, se é só um cômodo ou outro que está com um sinal fraco, mas que ainda há sinal suficiente para a internet e você só quer melhorar um pouquinho para ter um pouco mais de velocidade, muitas das vezes o repetidor será uma boa solução. Afinal de contas, ele é barato e vai fazer o trabalho. Agora, se você quer um sinal de qualidade realmente, quer ampliar a sua rede, a ideia talvez não seja nem repetidor e nem roteador, mas sim um desses dispositivos cabeados, trabalhando como um ponto de acesso. Ou então, como o Adriano disse, se você tiver dinheiro também, você pode criar uma rede mesh, que aí são outros 500. Quer dizer, outros 1.000 ou 1.500, ou 2.000, depende de quanto você vai colocar na sua rede. Mas seja repetidor, roteador, ponto de acesso, rede mesh, ou qualquer outra coisa que você queira comprar para melhorar a sua rede, você sabe como é que você faz, né? É canaltechofertas.com.br, onde tem oferta de todos esses produtos, com promoções aí quase que todos os dias, então você tem que ficar sempre ligado lá para ter a melhor oferta. E aí você escolhe aí se você quer receber as ofertas no WhatsApp, no Telegram, ou até você pode continuar sempre acompanhando pelo nosso site, que tem sempre coisa boa pintando por lá, beleza? Eu sou o Fábio Jordan, juntamente com essa equipe incrível aqui de Adriano e Amanda, em mais um vídeo incrível do Canaltech para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você prefere, roteador ou repetidor. E também não esquece, é claro, de mandar likes, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sempre ligado por dentro de todas as novidades e de todos os tira-dúvidas que sempre aparecem por aqui. E muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo. Por hoje acabou. Até a próxima.